Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e esse aqui é o Comex Blog, a nossa geração de conteúdo para comércio exterior. Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais, que é a Rafaela Corsini, falei devagar porque errar o nome é ruim, né? E a Natália Mamed. Natália está com a gente aqui em outros conteúdos. E o bate-papo de hoje é para falar sobre vendas, o profissional de vendas. Nos interessa aqui falar do profissional de vendas internacional, mas a gente não quer mudar o nome, a gente quer falar do vendedor. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite, obrigada, Natália, obrigada, Carlos. Pois é, esse profissional que muita gente acha que não tem tanta importância assim, né, Natália? Com certeza, é um profissional, uma peça-chave das empresas, o profissional da área de vendas, né? Pois é, eu costumo brincar que tem 3 Ultimate Fighters dentro da empresa. De um lado, vendas, do outro, operacional, e no meio ali, apanhando dos dois, o financeiro, né? Que sempre apanha de ambos os lados, né? Mas o operacional que acha que a vendas entregou demais e a comercial que acha que a venda, que o operacional não faz o que tem muito bem. Você passa por isso também, Rafaela? Bom, na nossa área a gente tem sempre, eu acho que em todos os setores, né, tem essa resistência, né, de setores mesmo, da área de vendas, da área de operação, mas eu acho que são coisas que se complementam, então tem que trabalhar junto e não tem muita saída não, final do mês é o de todo mundo no mesmo caminho, né? Integração é a palavra-chave. Antes da gente começar, a gente tem uma pergunta muito comum aqui, assim, quem é a Rafaela Corsini na fila do pão? Sabe, quem é a Rafaela na fila do pão? Você trabalha com vendas no setor de rochas ornamentais, mas e antes disso? Então, inicialmente eu sou formada, né, em engenharia de petróleo, eu sou engenheira de petróleo por formação, mas desde a faculdade eu já me via tendenciosa para o setor comercial. Então, assim, desde o começo, as minhas relações, as atividades extracurriculares que eu desenvolvi no ambiente universitário, então todas elas eram voltadas para o relacionamento de pessoas, que está muito atrelado com a venda em si, né? Então eu fui me descobrindo nesse setor e a minha primeira experiência profissional foi logo na área de vendas, então logo no início, quando eu comecei a minha carreira, eu já atuei na área comercial, foi uma expansão comercial, numa financeira, inclusive. Então, assim, eu acho importante dizer que o profissional de venda, ele é muito pau para toda a obra, né? Não importa o setor, não importa o mercado. Antes disso, ele é profissional de vendas. Então, ele trabalha com comercial e ele lida com pessoas. E aí, eu também fiz parte da Escola Conquer, que é no ramo de educação. Também fiz parte da área de relacionamento de pessoas, da área de comercial, onde a gente lida muito com isso o tempo todo. E fui construindo minha carreira e até hoje também atuo no mercado de rochas ornamentais, no setor comercial. Bacana, Rafa. Fala pra gente um pouquinho, assim, as principais estratégias, né, que você, nessa área aí de vendas, de rochas ornamentais, que vocês vêm utilizando aí com muito sucesso. Então, na área de rochas ornamentais, a gente tem N estratégias, né? Uma delas é aquela tradicional onde você visita o cliente, que você faz viagens. E no back-office, que é onde eu atuo atualmente, na área de suporte, a gente também tem, quando o cliente entra no nosso negócio, a gente dá toda a abertura e o suporte mesmo para ele continuar ali. Então, todo esse relacionamento é muito importante. Então, eu acredito que a estratégia vai desde como que é essa abordagem, como que é essa conexão, até como que é a experiência do cliente dentro da sua empresa. Você trabalha num produto que é complexo, mas complexo porque quem está comprando granito e não é a mesma coisa que você comprar pão, e aqui a comparação não é tão pequena assim. Mas como é que você faz a abordagem com um produto em que
a cor é importante, a qualidade é importante, a aplicação é importante, inclusive esses conceitos mudam ao longo do tempo, porque, por exemplo, no passado, o granito exótico não valia dinheiro nenhum, estava no lixo, quem tinha uma pedreira de granito exótico não tinha nada. Hoje ele é a estrela de qualquer evento. Como lidar com prospecção com um produto complexo assim? Pois é, o granito realmente não é igual um iPhone, né? Que você troca um pelo outro. Então, eu acho que trazer muito o cliente para a experiência que ele tem é muito válido. Fora que a parte de como que funciona a abordagem, de que forma eu mantenho esse relacionamento, eu tenho uma escuta ativa com o meu cliente, então acho que a galera aí da PNL, né, da programação neurolinguística, pode falar muito bem, que é em qualquer setor, tanto no granito quanto em todos os outros, o produto em si é super importante, mas a forma como que você lida, como você aborda e como que você leva esse relacionamento com o cliente diz muito mais e perdura muito mais dentro de qualquer setor. Eu estou falando isso, e Natália conhece bem esse setor também. Para mim, que sou leigo, preto é tudo preto. Sabe, assim, eu quero um granito preto, eu quero uma bancada, eu fiz isso na minha casa, eu quero uma bancada preta. Aí, do outro lado, o marmorista, né, da loja lá falou assim, qual preto que você quer? Eu falo, você tem mais de um? Não, tem trocentos, você tem do São Gabriel até, eu falei nada. Como é que eu escolho? Você tem um preto muito fechado, preto muito aberto. Aí eu fico imaginando como é vender isso, a chapa polida, né, Natália? Como é que você olha ali? Esse aqui é o preto São Gabriel, esse aqui é o preto mais fechado. Como fazer essa diferenciação, hein, Rafa? Como que vocês fazem? Isso é muito técnico, assim, cara. Quem tá no negócio sabe, mas eu fico pensando como é a abordagem que você faz para vender isso com diferenciação. O meu é mais fechado, o meu é mais aberto, o meu é isso, o meu é aquilo. Dentro do setor, realmente, existe toda essa diferenciação por ser uma coisa natural, né? Então, existem padrões diferentes, a cor do material influencia, nem sempre o mesmo material vai ter o mesmo desenho, o mesmo formato, então tudo isso traz uma diferença, e os pretos ou verde, né? Que tem muita gente que acha que o preto é verde e vice-versa. Tem isso também. Tem isso também. A gente lida isso muito com o gosto, né, do que está agradando, do que o mercado pede e para onde se encaixa aquilo. E aí vai diversas especificações técnicas que os profissionais que estão na linha de frente usam exatamente para entender qual é o perfil do seu cliente. Então, é aí que entra toda a parte de estudo de perfil, do que eles procuram, nos materiais exóticos, do que está mais em alta, qual a cor que prevalece, é o mais claro, o que um material pode ter, o que deixa ele talvez não tão bonito, que cor que não pode prevalecer num material tão claro, é um preto, é um risco no meio. Então, assim, isso tudo varia de material para material e influencia no gosto do cliente. Então, além de ser muito relativo, tem a parte do vendedor, que é entender o que o cliente procura naquele momento. O vendedor de ponta, né, Rafa? Você está mais aí no suporte de vendas, né? Como que é feita essa estratégia assim, de promoção, né, dos produtos de vocês? Vocês costumam participar de feiras? Ou vocês têm outras técnicas assim para prospectar clientes mesmo? Então, feira, eu acredito que é a parte que você expõe a empresa, né? Então, é a área do marketing ali, onde você tem contato direto com o seu cliente, onde você marca presença no setor, né? As feiras são específicas para a área. Então, assim, é um evento importante que as empresas participam para estreitar esses laços e também mostrar novos produtos, novos materiais, qual é o diferencial. Então, tá nesse meio você criar uma conexão e mostrar que você está ali realmente. Então, a feira é muito importante, só que nós estamos atualmente na era do coronavírus, né? Que acho que é o que vai marcar aí 2020, foram planos muito adiados, e o que eu vejo como muito importante é que
as feiras são muito importantes, mas em momentos como esse, como que você desenvolve o seu mercado sem poder contar com aglomeração, por exemplo, que é o que a gente não tem hoje, né? Então, os eventos foram muito atingidos. Então, você cria novas formas de estratégia para chegar até o seu cliente, já que as formas tradicionais estão um pouco mais resistentes nessa época. Então, acho que isso é o que o profissional de venda faz. Ele tem que ser criativo o suficiente e não pode ter um caminho, né, só. Exatamente. Pois é, mas boa parte do que, por exemplo, eu assisto no mercado de rochas ornamentais, vendas, é se criar uma expectativa muito grande ao longo do tempo, se faz todo um network, se faz toda uma aproximação. A feira não vende, quer dizer, essa é a regra geral de que feira não vende, mas a feira é o ápice de você mostrar o seu produto, de você estreitar esse relacionamento, como você está falando, só que veio um morcego chinês e jogou tudo isso no chão, tudo isso pro lado, e diz assim, ó, tudo que você sabia até então disso, acabou. A feira vai perder sua importância? Eu acho que não. E aí eu vou devolver a pergunta para você. Esse é um momento de se criar, de se estreitar mais ainda os networking, sabe? O que você não fez muito bem porque estava esperando para a feira, é a hora. Que dica você pode dar para quem está vendo e que é da área quer trabalhar na área de vendas, como aumentar esse network, principalmente em momentos tão obscuros como esse? Muito boa essa pergunta, Carlos. Eu costumo dizer que pessoas que lidam com pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é 100% dos clientes são pessoas e 100% da empresa são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, assim, é de que forma você aborda e quais caminhos você cria para isso. E o valor que você gera. Então, essa caneta, por exemplo, quanto que ela vale? R$1, vamos colocar. E se o seu avô te deu essa caneta? Qual é o valor que ela tem? Ela não tem preço, ela tem um valor e um valor que o preço não paga. Então, eu acredito que é esse o ponto que a gente tem que chegar com o cliente, oferecer valor, agregar valor no produto para conseguir chegar até ele com um valor de fato agregado, né? Então, assim, a dica que eu acho que é muito válida, é você tratar a outra pessoa como uma pessoa também. Porque é isso que a gente lida o tempo todo. É esse o mercado de vendas, né? Essa é a atuação do comercial, é lidar com pessoas, entender o perfil do seu cliente, criar conexão. Então, sabe quando eu gosto desse case, porque todo mundo já passou por ele. Quando a gente liga, nossa internet caiu em casa. Aí você liga pro pessoal da internet, aí eles vão, na maior calma, você tá nervosa porque você tem um projeto, porque você tem que trabalhar, porque você tem uma reunião. Aí eles, na maior calma, falam, me passa seu CPF, seu endereço, confirma seus dados para mim. Assim, a pessoa que está do outro lado da linha, ela não foi orientada a criar uma conexão com você, porque você não está calmo, você está agitado, você quer uma solução rápida naquele momento, e você é um cliente. Então, assim, essa calma, ela acaba deixando irritando. A pessoa mais pé da vida ainda do que, de fato, resolvendo o problema, né? Mesmo que resolva, isso não cria conexão. Então, uma das dicas que eu dou é quando quando você tem intenção de conquistar alguém, e na vida mesmo, não só no mercado, a ideia é você se conectar com a pessoa, ouvir o que a pessoa tem a dizer, e realmente ter uma escuta ativa, né? Porque normalmente a gente não faz isso, a gente fala mais do que discuta. Então, eu acho que isso está muito atrelado a você entender o perfil daquela pessoa, fazer um estudo de quem você está indo visitar e criar uma conexão. Se o seu cliente é agitado, não chega querendo vender uma coisa para ele. Cria conexão, pergunta como é que foi o dia dele, deixa ele desabafar, sabe? Então, acho que dessa forma a gente cria um approach muito maior do que só chegando para vender as coisas. Eu acho que não se conecta tanto. Ótimas dicas, Rafa. Isso daí a gente vai aprendendo no campo de batalha, não é mesmo? Com certeza.
E a gente percebe que você está construindo uma carreira bem sólida aí na área de vendas. Então, assim, para quem está assistindo o nosso canal, né, o Comex Blog, que vê os vídeos, assim, no intuito de encontrar dicas, né, principalmente para quem está começando agora, você tem alguma dica para esse pessoal, principalmente profissionais iniciantes, que estão construindo a carreira na área de vendas? O que você diria para essas pessoas? Olha, é uma série de pedacinhos, né, que a gente vai construindo igual um quebra-cabeça. Mas eu acredito que o network, como eu comentei, é muito importante. Você agregar valor no seu produto, você criar conexão, isso aí não tem erro. Uma escuta ativa e saber que cada pessoa é única. Saber que você vai encontrar alguém que você vai entrar no mundo daquela pessoa. Então, cada cliente é um profissional e um cliente único. Então, são pessoas que se encontram e, de alguma forma, você tem que ter empatia. Eu acho que trabalhar isso é um treinamento diário e a gente constrói, né, ao longo do tempo. Eu costumo dizer que a gente não casa da noite para o dia, né? Você não conhece uma pessoa e você já casa com ela. Não, você constrói aquilo. Você constrói a credibilidade, você constrói a confiança. Então, tudo isso também acontece com clientes, né? Com as pessoas que a gente atende. E entender qual é o papel do profissional de vendas. Eu acho que isso é um detalhe importantíssimo, que o vendedor, ele vem para servir, né? A gente tem o papel de servir. Então, de fato, se o cliente te traz um problema, a gente tem quase que agradecer, porque é a oportunidade que você tem de trazer uma solução. Então, é mais uma credibilidade que você tem a oportunidade de ganhar ali, mais uns pontinhos. Então, enxergar isso como uma oportunidade é uma vantagem também, já para começar na linha de frente, já muito bem estruturado. Pois é. Essa semana eu fiz uma provocação no meu Instagram sobre diploma versus resultados. E foi uma provocação que muita gente caiu, porque, na verdade, o que eu estava querendo trabalhar é assim... A graduação não acompanhou as mudanças e não acompanhou antes da pandemia. Agora mesmo é que ela está muito atrasada. E não é defender não fazer uma graduação, mas é que os resultados no mercado de trabalho vão contar muito mais do que qualquer diploma que você tenha. E aí a gente entra naquela frase importante: a experiência prévia é tudo, ou existe algum outro elemento que vai te ajudar a se destacar no ramo de vendas, e principalmente ramos de vendas no setor internacional? Carlos, essa pergunta é assim sensacional, porque realmente a experiência, ela é um fator decisivo, né? É uma bagagem aí que você vai acumulando ao longo da sua trajetória. Então, a experiência é importante e, de fato, quanto mais o tempo passa, mais PhD naquele assunto você constrói, né? Agora, não adianta, porque ninguém nasce com experiência, né? Isso aí não tem muita saída, você vai ter que começar. Então, assim, você vai começar sem experiência. Então, por outro lado, a experiência é importante, mas, por outro lado, a força de vontade que você vai colocar no que você se propôs a vender ou a fazer é, assim, imprescindível. Então, eu acho que isso é a força de vontade, ela tem que estar independente se você tem experiência ou não. Mesmo que você tenha, se você não tiver a força de vontade, a sua experiência talvez não salve os seus negócios, mas com certeza a força de vontade salva. Você está falando um negócio de um ponto relevante, eu não vou tomar muito tempo de você, Natália. É execução. Tem um podcast que eu escuto aqui com bastante frequência que ele fala de obesidade mental. O que é isso? É a pessoa que estuda e estuda mais, sempre lendo, e aí você pergunta assim, você botou o que aí em prática disso? E a pessoa, não, eu estou me preparando, eu estou fazendo. E o grande problema hoje não é a informação. O que a gente está falando aqui, o que a gente vai conversar, o que a gente conversa, todo mundo já sabe, está em um monte de outros lugares aí para ser feito. A pergunta é, o que você executa? O que você entrega? Então, o que você chamou de força, de vontade, eu adicionaria aí a execução. Quer entregar esse negócio? É um inglês que você começou a estudar e já vai colocar em prática. É um curso novo que você fez e vai colocar em prática.
Para mim, esse é o principal problema profissional hoje, assim. Você não executa aquilo que você aprendeu. Exatamente, faz todo sentido. Colocar em prática. E outra coisa também que eu ia fazer uma observação é assim, que muitas pessoas realmente acreditam, né, que você tem que nascer com uma habilidade inata de ser vendedor. O que você acha disso, Rafa? Então, a gente tem, cada um tem sua forma de falar, cada um tem o caminho, né, que encontra aí para a oratória, mas tudo é aprimorado. A pessoa pode até nascer com uma facilidade maior de lidar, mas com certeza foi um treinamento em alguma área da vida, seja dentro de casa. Costumo dizer que a gente vende tudo, né, gente? A gente vende ideia, a gente vende projeto, a gente vende para a mãe, a gente vende para o chefe, a gente vende o tempo todo, a gente inspira pessoas. Então, assim, quando a gente treina isso muito, inconscientemente, você está criando uma bagagem, um caminho. Em contrapartida, os cursos, a internet e o PNL aí em diversas vertentes está incluso e é um divisor de águas para a pessoa entender de que forma eu faço essa leitura do meu cliente, quais são os pontos que eu consigo observar e que informação que ele me traz. Por exemplo, linguagem corporal é muito importante, de que forma a pessoa se expressa, o que ela quer dizer com aquilo. Nem todo mundo, ainda mais quando a gente fala de um mercado internacional, que a gente fala de outra cultura, né? Que a gente fala de pessoas que a gente não tem o mesmo crescimento, o mesmo convívio o tempo todo. Então, se adaptar a isso, os cursos dão um apoio muito grande para alavancar esse profissional de vendas. Então, a PNL, a parte de curso de negociação e vendas que está em alta o tempo todo, é super indicado para dar sequência e aprimorar realmente um profissional da área comercial. E falando da dor, eu adoro essa palavra dor, porque é exatamente ali que estão todos as suas oportunidades, né? Quando a gente descobre qual é a dor da outra parte, a gente consegue primeiro saber se tem um produto para oferecer, uma solução para oferecer, ou se a nossa solução realmente não atende aquilo. Vender é sanar dor do cliente. Muita gente tem preconceito com essa palavra de venda, né? Porque fica parecendo que você quer empurrar alguma coisa. Mas não, é atender uma demanda. Para você, vender é isso? Então, você tocou num ponto muito crucial, né? Vender já foi uma profissão onde a gente era aquela pessoa que ligava e justamente por não criar essa conexão com o cliente, se tornava uma pessoa chata, oferecendo um produto que eu não sei o que o meu cliente quer. Então, eu ofereço todo o meu cardápio, tudo que eu tenho aqui, e o meu cliente não quer ouvir, porque ele não quer aquilo. Então, assim, de que forma eu entendo, de novo, né? De que forma eu entendo o meu cliente para eu saber qual é a necessidade dele, qual é a demanda, o que ele precisa. Então, acho que o papel do vendedor é justamente esse, é entender o ponto de dor do cliente e servir aos ajustes do cliente, de que forma que ele quer, para entregar o produto, o serviço, seja lá o mercado que a pessoa atua. Então, acho que vender é sim sanar a dor do cliente, mas a dor que ele realmente tem, e não porque eu acho que o meu produto é bom ou porque eu, de alguma forma, é melhor. Então, assim, buscar feedbacks, tá próximo de quem compra o que você tem para oferecer é a melhor saída, é a melhor estratégia para você conseguir alavancar o que você pretende, né, o seu negócio. Isso é interessante, Rafa, porque um dos vários preconceitos que a gente enfrenta na área, né, no ramo de vendas, é a questão do cliente sempre já vir preparado pensando que você quer tirar alguma vantagem dele, né? Então, existe o princípio do ganha-ganha, né, que ambas as partes ali vão ganhar na negociação. E eu queria saber um pouco de você, como que é esse princípio para vocês? Vocês realmente aplicam isso no dia a dia de vocês, nas negociações? Então, esse é um princípio que eu adoro. O princípio do ganha-ganha é quando a gente tem muito essa ideia de se eu estou negociando é porque eu quero que você perca alguma coisa, né? E na verdade não tem isso.
O princípio do ganha-ganha diz justamente o oposto. De que forma eu entrego alguma coisa que eu posso aumentar a minha torta, né? Então, de que forma você ganha e eu também? Tudo bem que eu estou te oferecendo um serviço e você vai pagar por ele, mas você está levando um bom serviço, você está levando um bom produto. Então, essa troca é a troca que é onde eu ganho e você ganha. Tem um case que eu gosto muito, que é o case do Netflix, bem recente, onde ele expôs tudo o que a gente dita contraditório, né? Mas vai muito de encontro ao princípio do ganha-ganha, que é o fato dele fazer a propaganda e colocar num post dele, com todo o alcance, né, que o Netflix tem em rede social, em rede profissional e etc., ele colocou as hashtags e os canais da HBO e foram 2 canais de filmes. E aí eu te pergunto, gente, mas a Netflix não é um canal de filmes? Sim, mas muito mais importante do que pegar todo o mercado para ela é aumentar o pedaço da torta. Quando você aumenta, todo mundo ganha. Então, assim, essa é a ideia. Essa é a ideia de você fortalecer o mercado que você trabalha, oferecer um bom produto onde todo mundo fique satisfeito. Que o sol brilha para todos, né, Rafa? É só você saber trabalhar direitinho que todo mundo tem espaço, né? É a maré, né? Quando a maré sobe, ela sobe para todos os barcos, né? Não é isso só aí. E quando ela cai, também é para todo mundo. E, Natália, Rafaela, melhor dizendo, no setor de granito, como é que a pandemia do coronavírus tem afetado as vendas, hein? Como é que na prática isso, porque você já falou que não dá para receber gente, não dá para aglomerar. Material, por pouco que eu conheço, a internet não ajuda tanto. Ninguém escolhe material só olhando fotos pela internet. Como é que isso está se refletindo em vendas? Então, aí você cria diversas estratégias, né, para você se aproximar do seu cliente. Então, você entrega o que ele não pode vir presencialmente ver. Então, você cria mecanismos para o virtual te favorecer. E aí é muito assim, não é quem quem luta contra a tempestade, né? É quem aprende a dançar na chuva. Então, essa frase vai muito de encontro à realidade que a gente tem hoje, para a gente criar mecanismos para se aproximar do cliente. E como fazer isso? De que forma eu consigo me aproximar do meu cliente? É entender qual é a necessidade dele e o que eu posso fazer para tornar ele mais próximo de mim virtualmente. Então, assim, todos os caminhos que a gente traça é usando o virtual e se conectando com o cliente, entendendo cada vez mais o que ele precisa, agregando valor no produto para conseguir entregar um bom resultado e o que eles procuram naquele momento e se mantendo, né, dentro da pandemia, porque o caminho mais fácil é você recuar e esperar a pandemia passar. Aqueles que têm o jogo de cintura para continuar nesse momento no mercado oferecendo o que se propôs a oferecer, mesmo sem os eventos que favorecem muito, eu acho que aí está o diferencial, é aí onde a gente aprende muito e consegue resultados diferentes e vê que tem outros caminhos também, né? Então, acho que isso agrega bastante. E, Rafa, diante de todas as adversidades do momento difícil que a gente está vivendo, né? Como que se proporciona uma experiência inesquecível para o cliente, com todas as dificuldades que a gente está vivendo hoje? Experiência é tudo que o cliente vive enquanto ele tem e está gerando aquela negociação, né? Então, eu acho que nesse momento, quem continua no mercado, quem não paralisou todas as atividades, é lutar realmente para prender a atenção do cliente de uma forma que você sane o que ele precisa e, de fato, você consiga saber de que forma ele quer saber daquele produto que você vende. Então, eu acho que esse é o foco principal. De que forma que você se conecta, de que forma de qual velocidade que você entrega os documentos, o material que ele precisa, as fotos que o cliente quer ver. Então, tudo isso está muito atrelado à experiência. A gente acha que experiência é só
qualidade ou o que ele vai comprar. Não, é muito se ele vai ter uma dor de cabeça, se ele vai ter que te pedir alguma coisa mais de uma vez. Então, isso é você se manter atento ao que o seu cliente precisa e garantir que a experiência dele seja melhor dentro da sua empresa e do seu negócio. A qualidade no atendimento é tudo, né? Com certeza. Pois é, para a gente finalizar, qual é a importância da prova social e como é que você aplica isso na sua carreira? Carlos, isso é uma pergunta muito legal. Uma coisa que eu gostaria de complementar é o fato de que eu acho muito importante na vendas é você saber, é um detalhe, mas assim, nem todo mundo faz. Chamar alguém pelo nome. A gente nasce na barriga da nossa mãe, desde pequeno, ouvindo o nosso nome. Então, o nosso nome é a melhor coisa que a gente pode ouvir. Então, assim, quando a gente chama a pessoa pelo nome, a gente já dá uma exclusividade maior. Então, eu acho que isso também é um detalhe crucial para diferenciar vendedores também. Tem muitos que não se atentam a esse detalhe. E a prova social que você perguntou é um ponto assim que muito melhor do que de você falar de você mesmo é alguém falar de você. Então, assim, quando eu recebo uma indicação ou quando eu dou uma indicação, lógico, isso depende da pessoa, de quem está dando essa indicação. Eu, por exemplo, levo indicações muito a sério. Então, eu sempre vou firme naquilo que eu tenho certeza, eu não indico coisas que eu acho, e eu também busco essa credibilidade, então eu acho que indicação é uma coisa muito séria, e a prova social está muito atrelado a isso, né? De que forma as pessoas te veem? De que forma aquele site é recomendado? Até para a vida pessoal, eu digo de construção de carreira, o LinkedIn, ele tem um espaço, né, para você colocar suas recomendações, alguns depoimentos sobre qual a experiência que você teve com aquela pessoa em determinado cargo, setor ou posição, e você coloca ali, dá o feedback para a pessoa do que você sente, e isso acaba sendo uma prova social, porque é alguém falando de você, e não você falando de você mesmo. Então, acho que esse é um recurso que dá para usar e abusar, e a gente volta à época antiga, né, que ela foi aprimorada, mas ela continua, que é a indicação a boca, né, que era muito comum. Hoje ela se reflete na internet, no Instagram, no LinkedIn, mas eu acho que a indicação ela está muito atrelada à prova social e ela faz todo sentido quando a gente ouve alguém falando do nosso produto ou da gente. Então, isso aí é 100% importante na área de vendas. Verdade. Rafa, obrigado pela gentileza de dar uma aula para a gente aqui sobre o profissional de vendas, né? Mais uma vez, eu estou convencido de que não tem outro nome para falar sobre esse profissional que vende. O mercado tentou mudar o nome algumas vezes, algumas pessoas querem repaginar esse nome, mas é um profissional que entende e atende uma demanda, uma necessidade do outro cliente, com princípios, com regras, com éticas, e foi isso que você falou para a gente aqui. Muito obrigado, tá? Gente, muito obrigada pelo convite, Nath, Carlos, olha, obrigada, Rafa, participar com vocês. Vocês vão deixar as redes sociais aqui, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, vir até a mim, perguntar alguma coisa, super aberta. Adoro conversar também, então tamo aí. Rafa, gente. É muito participante aí, muito participativa no LinkedIn também, né, Rafa? Com certeza. Para quem procurar ela aí no LinkedIn, fica a dica. Obrigada, gente. A vocês duas e até um próximo conteúdo. E você que ficou aqui até agora, se ainda não está inscrito no canal, fica aí o convite, porque toda semana tem um conteúdo como esse, com gente de mercado, trazendo sua experiência para nos ensinar muito mais. E se você estiver ouvindo pelo podcast, assine esse podcast, porque toda semana tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais!